mas talvez agora o Pedrinho descubra os desafios burocráticos, os desafios do outro lado do futebol, de uma maneira que ele não conhece ainda. Lembrando que tem uma SAF ali, ele provavelmente nesse momento é a pessoa que mais conhece o Vasco por dentro para estar nesse espaço. Eu primeiro quero desejar toda a sorte do mundo para o Pedrinho, né? Se essa fosse uma apresentação do Pedrinho para jogar pelo Vasco, eu ficaria muito mais feliz. Aí era melhor ainda. Eu ficaria muito mais feliz, porque o Pedrinho foi um talentoso jogador, um jogador com uma plástica espetacular. Tomara que ele tenha toda a categoria que ele tinha para jogar, que ele tenha toda essa categoria para dialogar com a empresa que administra o futebol do Vasco, né? E ele consiga ser ouvido. Acho difícil, hein? Pois é. Eu acho difícil isso acontecer, dele ser ouvido. Quando você tem 30%, você fica numa situação um pouco delicada no momento. Mas eu acho bom ouvir. Para quem tem o passado que ele tem, para quem tem a história que ele tem, para quem pode apresentar até novidades e sugestões para a diretoria da empresa que administra a 777, eu espero que isso aconteça. Mas vai ser realmente uma caminhada que ele vai ficar muito mais voltado para o associativo do que para o futebol. Porque o futebol tem quem manda. E ele gostaria de ser ouvido também no futebol. É um trabalho árduo que ele vai ter e eu desejo muita sorte para o Pedrinho, muita sorte mesmo, porque vai precisar. E, além de tudo, muita sorte para o Vasco da Gama, né? O Vasco da Gama ainda precisa se reforçar, talvez esse seja um momento que ele poderia ajudar, conversando com as pessoas. Tem lá o Alexandre, que pode ouvir o Pedrinho, né? Tem outras pessoas que podem ouvir o Pedrinho, e eu espero que isso aconteça, porque o Pedrinho tem muito a apresentar, e eu estou sentindo que ele está cheio de boas intenções, né? Cheio de mostrar a sua paixão como vascaíno para o torcedor do Vasco. Ozinho, antes de ouvir o Lugano aqui, vou tocar essa bola em você, que também já viu esse Vasco por dentro, né? Eu fico pensando, eu acho que ele vai ter dificuldades, mas não seria inteligente dessa SAF, que injeta o seu dinheiro, né? O dinheiro dela como empresa no futebol, ouvir um cara que já conhece esse clube há mais tempo, que já entende o que pode ser feito ali dentro, em vez de fazer disso um duelo? Então, Dani, eu acho que assim, ouvir, ao contrário do que o Pascoal disse, eu acho que eles vão ouvir. A minha dúvida é se eles vão executar aquilo que eles vão ouvir do Pedrinho. Porque o Pedrinho, assim, o Roberto Dinamite, para mim, é o maior ídolo da torcida do Vasco, do clube, do Vasco da Gama. Mas o Roberto Dinamite, quando foi presidente, era aquele clube que o associativo que falava mais alto, né? Tinha uma guerra muito grande política dentro do clube. Eu, quando fui auxiliar técnico do Jorginho, vivi isso, né? Assim, o presidente que perde, ele não aceita a derrota. O resto do mandato do que ganhou, ele fica trabalhando como uma oposição e contra de tudo. Eu acho que ele tem que trabalhar sim, porque ele é benemérito, ele é sócio do clube, ele tem que estar ali fiscalizando, olhando, mas torcendo para que a coisa dê certo também, contribuindo para que a coisa possa acontecer. Viu alguma coisa errada? Tem lá o conselho, tem a votação, então ali é o momento de falar, né, de colocar tudo a limpo, mas havia essa guerra. E o Roberto Dinamite teve muitos problemas, porque quando ele ganha a eleição do Eurico Miranda, a guerra continuou no mandato todo. E vice-versa também, quando o Eurico ganhava, tinha muito isso. O Pedrinho, que é ídolo também da torcida do Vasco, mas a postura dele, o jeito dele, e como agora a SAF é que comanda o futebol, essa briga política ela diminuiu ali. Né? Porque o interesse era sempre o futebol, sempre o futebol. E agora os caras queriam se aproveitar para aparecer com o futebol, que a maioria deles queriam era isso, se diziam Vasco da Gama, como é em outros clubes. Se diz muito torcedor, mas ele quer estar ali para aparecer, para ganhar o glamour, para ser chamado de presidente. É muito oba-oba e pouca ação. Então hoje, o Pedrinho tem uma imagem muito boa que ele já conseguiu uma coisa. Essa turma de ficar ali só atrapalhando, ele até está unindo essa turma, essa galera. Então, a parte do clube associativo, ele está conseguindo já unir. E a postura dele falar do diálogo, o Pedrinho tem muito isso. Eu estou falando por
por conhecer ele há muitos anos. Eu joguei com o Pedrinho, a gente jogou junto no Palmeiras. Então eu conheço ele desde garoto, né? Então sempre foi um garoto humilde, um cara sério, um garoto correto, um profissional. Os problemas que passou na carreira, um craque de bola, que infelizmente as contusões o atrapalharam muito, mas sempre um atleta profissional na acepção da palavra. E continuou assim a sua vida, se preparando, estudando, esclarecido, diferenciado no meio, querido por todos, né? É um cara que tem uma imagem limpa. E aí eu acho que os caras da 777, principalmente o Alexandre Matos, gente, que é da bola, é malandro, é cascudo, claro que ele vai escutar, né? Tem uma turma com o Pedrinho ali, tem uma turma que é mais agitada, né? Tem uma turma que é mais briguenta, né? Mas assim, o Pedrinho como líder, você vê que a entrevista dele vou partir sempre para o diálogo, vou sempre buscar ajudar, colaborar, vendo o lado do Vasco. E o clube ainda tem 30%. Então ele tem ali nas reuniões o poder de estar falando, de estar conversando. E eu acho que o Alexandre Matos vai escutá-lo, vai escutar o Edmundo, né? O Felipe está trabalhando hoje como treinador do Volta Redonda, mas está ali no grupo também. O Carlos Germano, estavam todos na apresentação do Pedrinho, craques do Vasco da Gama, campeões, histórias lindíssimas. E que, com o comando do Pedrinho, acredito que vai ter uma abertura maior. Agora, cabe esse grupo, e eu espero que o Alexandre Matos, que é da bola, escute mais e trabalhe junto com eles para até resolver alguns problemas na parte do futebol, nas contratações, nos investimentos, que vai ser bom, muito, mas muito bom para o Vasco da Gama. Tirar o ego, a vaidade e escutar um cara que se preparou para o cargo. O Alexandre Matos pode ser esse elo para você, Lugano? No, primeiro, desejar sorte a Pedrinho. Es muito bom, sendo corporativista, né? Ver um jogador de futebol, o ex-jogador, comandando um time tão grande como o Vasco, né? Acho que isso é muito bom para todos nós, ex-jogadores, até jogadores, ir ocupando esse espaço. Ninguém mais que o jogador quer retribuir ao futebol todo o que o futebol deu para nós. Então eu acredito, sem conhecer tanto o Pedrinho, que ele realmente tem uma vontade de dar para o Vasco todo o que o Vasco deu para ele. Sempre tem um risco muito grande, né? Quando um ídolo pega um cargo de dirigente no clube, o risco é grande, né? Tem muitos exemplos no Brasil, no mundo. Então, o Pedrinho também está assumindo esse risco, que não é pouco, não? Mas você fala tudo, Dani. A SAF, que coloca dinheiro, quer ganhar dinheiro, Sim. quer ganhar título. E ninguém melhor que Pedrinho, ninguém conhece mais Vasco que ele, ninguém conhece futebol, talvez, mais que ele. Então, eu acho que, por conveniência da SAF, o Pedrinho vai ser ouvido, escutado e acho que vai ter muita influência, sim. Obviamente, quem toma decisões é quem coloca o dinheiro, né? Mas quem coloca o dinheiro precisa de gente com capacidade para gerenciar, né? Então, eu acredito que ele vai fazer um bom trabalho. Desejo isso, sendo um pouco, de novo, corporativista, por ser um ex-jogador. E tomara que tenha sucesso, que possa disfrutar dessa etapa. Nem todos os ex-jogadores que fuimos dirigentes disfrutamos dessa etapa, né? Esse é um detalhe não menor, tentar disfrutar desta nova experiência e aprendizagem, né? E que abra também espaço para outros ex-jogadores que se preparem e que possam ocupar esse lugar em seus clubes, né? Eu acho que o Zinho também toca num ponto importante, né? Que ele não está sozinho. Ele está acompanhado ali de muitos ex-jogadores, de ídolos. E acho que também se justifica o motivo de ter sido ele, Pedrinho, o escolhido para ser o representante, para ser esse presidente. E é bom que ele tenha ao lado gente como o Edmundo. É um outro tom, é uma outra maneira de se expressar, mas igualmente querendo o bem desse clube. Vamos só ouvir o Edmundo. Bom, galera, é isso aí, rapaziada. Vamos encerrando por aqui também. Não saia do vídeo sem deixar o seu likezão. Você ainda que não é inscrito aqui no nosso canal, dá essa moral aí pra gente, se inscreva no canal. Temporada ainda, considero que a temporada ainda não começou, né, pessoal? Já começa a temporada de verdade, que é o Campeonato Brasileiro. Vamos ver como será a performance do Vasco no Campeonato Brasileiro. Vamos ler aqui também se existe alguma chance do Fred ser jogador do Vasco. O Fred era do Manchester, né? Agora tá no... Como é que é o nome dele? Fenerbahçe da Turquia. Se foi para lá é porque não deu certo
Esse cara foi titular na seleção brasileira na Copa do Mundo. É uma decadência do Brasil. Não que ele seja um mau jogador, tá, pessoal? Para Campeonato Brasileiro, eu acho que ele vai dar muito certo, né? Aqui no Campeonato Brasileiro ele joga em qualquer time, eu acredito. Mas para seleção, cara, titular de seleção, titular não, né? Para seleção não dá, né? A gente perdeu o jogo da Copa do Mundo quando colocou esse cara aí viajando no macarrão. Durante os últimos dias, algumas portais de notícia da Turquia ventilam o volante Fred no Vasco da Gama, além do Cruz Maltino, clubes como Palmeiras, atual campeão brasileiro, e Internacional, clube formado do meio-campista, também buscaram saber informações do jogador que estava na última Copa do Mundo com a seleção brasileira. Assim, Carlos Bert foi atrás de saber a veracidade da notícia. E ao consultar um jornalista da imprensa turca, recebeu a seguinte resposta sobre uma possível saída de Fred do Fenerbahçe. Sem chance dele sair. Fred é um jogador muito importante para o Fenerbahçe. O time ainda não perdeu um jogo com ele em campo. É um jogador chave, não acredite nisso. Falei, sabia que era uma falácia, porque ele é um jogador bom. Para o nível brasileiro aqui, ele é um jogador bom. Ele só não é um jogador para a seleção. Além de tudo, Fred se machucou e deve ficar de fora do Fenerbahçe pelo próximo mês inteiro. Se recuperando da lesão, o atleta é muito importante para a equipe turca e a negociação não deve ocorrer. Fred ficou conhecido no Brasil por ter perdido a bola que originou o gol da Croácia, que eliminou o Brasil na Copa do Mundo de 2022, mas é um meio-campista de muita qualidade, passando anos como titular do Manchester United. É isso aí, galera. Então é apenas especulação, né? Ventilação do nome do Fred, não tem nada a ver.